Olá, queridos, graça e paz. Que bênção poder estar falando com você através deste vídeo. Foi a estratégia que Deus nos deu nesses dias de coronavírus para chegar até você, a chegar no teu coração, na tua casa. No domingo estivemos fazendo a nossa transmissão ao vivo, a nossa live, e na semana Deus nos deu essa estratégia. Dividimos toda a igreja, todas as famílias da igreja em grupos, e hoje, justamente neste horário, a partir das 20 horas, todos estão recebendo a palavra de Deus. Quero dizer para você que estamos em guerra, viu, queridos? Apesar de estarmos vivendo aqui em Votuporanga, tudo parece que está em paz, está tudo tranquilo, mas há uma guerra travada no reino espiritual. Hoje, nesta manhã, ao acordar, fui tomar café, justamente da onde eu estou gravando esse vídeo para você, bem cedinho, e veio ao meu coração algo que eu vivenciei há muitos anos atrás, chamado a Guerra Fria. Foi justamente no ano que eu me converti, em 1991, foi quando terminou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um evento que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética de 1945, quando findou a Segunda Guerra Mundial, até 1991. É interessante que essa guerra era um conflito, mas não era um conflito de armas. Na verdade, não houve um combate de pessoas com pessoas. Mas interessante que esta Guerra Fria foi marcada por pilares que deram sustentação a toda essa tensão que aconteceu durante o mundo de 1945 a 1991. E aí foi interessante que Deus me levou às Sagradas Escrituras, um livro precioso, maravilhoso, que durante um ano todinho, todos os dias, eu lia os 6 capítulos do livro aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. É um livro que foi escrito na prisão, quando Paulo estava preso em Roma. E então chama-se a Carta da Prisão. E é uma carta que Paulo mostra toda a artimanha do maligno, como que as trevas operam, como ela é organizada. Meu querido, eu quero que você saiba que as trevas, ela é super organizada. As trevas, ela é regida por hierarquia. Muitas vezes nós não obedecemos pais, não obedecemos os nossos patrões, né? Temos sérios problemas com os professores, não nos submetemos às autoridades. Mas eu quero dizer para você que no mundo das trevas não é assim não. Há uma hierarquia que é terrível. Mas a Guerra Fria, querido, ela era marcada por pilares. E que hoje de manhã parece que meus olhos foram desvendados, né, para ver o que nós estamos atravessando através de um coronavírus, mas que está atingindo o mundo inteiro, sem utilização de armas de fogo, sem a utilização de mísseis, sem a utilização de bombas, mas utilizando somente um artifício: a tecnologia da informação. Pare para pensar nisso. E qual era o objetivo da Guerra Fria? Quais eram os pilares? Talvez aqui muitos não saibam, porque nem sei qual era a sua idade em 1991. Eu era jovem. Eu estou com 66 anos, você diminui 1991 para 2019 e faça as contas. Mas também naquela época, todos os dias, as emissoras de TV, naquele tempo ainda tinha TV Manchete, só para você ter uma ideia, como as coisas eram antigas, né? Então, mas todo dia falava sobre a Guerra Fria.
E ela tinha alguns pilares que nós temos que, como pessoas inteligentes, sábias, né? Ficarmos atinados ou antenados nesses dias o que está acontecendo. Aquele conflito da Guerra Fria, ela tinha uma ordem. Era política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica. Queridos, o que você tem visto esses dias nos noticiários desta nação? Todos os dias há um massacre ideológico contra o nosso principal governante. Olha, eu não vim aqui falar de política para você, mas eu vim aqui para falar para você de uma guerra espiritual que está sendo travada. E se nós não nos atentarmos, nós seremos massacrados por isso. Mas nós somos o povo de Deus, queridos. Deus nos deu armas espirituais. A Bíblia diz que são armas poderosas em Cristo para derrubar, para destruir todas as fortalezas e sofismas. Sofismas são construções na mente para nos cegar, para a gente ver, mas não enxergar. E é o que nós estamos correndo os riscos nesses dias. E aí o apóstolo Paulo, na sua carta de prisão lá em Éfeso, escrevendo ao povo de Éfeso, na verdade lá em Roma, mas escrevendo para os cristãos que estavam com a sua igreja em Éfeso, lá em Éfeso, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, abra aí comigo e vamos conferir isso. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe qual é o significado da palavra astúcia no original? Na raiz da palavra, pessoa astuta, a gente sempre tem um sentido que é aquele que é vilão, aquele que é espertão, mas isso para nós. Mas na verdade, a raiz da palavra astúcia é aquele que conhece todos os princípios de vida. E o diabo, nosso inimigo, inimigo meu, inimigo teu, inimigo de Deus, é aquele que conhece todos os princípios de vida. Por isso que quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos separados de Deus. Por isso que muitas vezes, não que todas as vezes, porque muitas vezes nós mesmos, né? O nosso eu, o homem interior, não é verdade? Aquilo que muitas vezes é maldade em nós, e aí nós engendramos o mal. E aí quando acontece alguma coisa, a gente culpa o diabo. Não que o diabo não tenha participação, mas aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está mostrando as armas da batalha, com quem nós estamos batalhando. E nesses dias há uma guerra espiritual nesta nação e no mundo inteiro. E é uma guerra sem armas. É a guerra da tecnologia, da informação. Se você ouvir tudo o que está acontecendo, se a gente não tiver uma boa cabeça, nós corremos um sério risco de dar um pane mental. Muita informação. Hoje tem um tal do fake news, não é verdade? Você não sabe se é verdade, se é mentira. Parece tão real, mas é mentira. Parece tão verdadeiro, mas foi feito nas trevas, nos conchaves da noite. E aí Paulo, com toda a sabedoria apostólica que Deus o capacitou através do Espírito Santo de Deus, ele diz justamente isso. A partir do versículo 12 ele começa a dizer: porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Ele está falando, a minha luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados. Olha aqui toda a organização das trevas. Principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. E aí ele chama a atenção do povo de Deus, e eu quero chamar a tua atenção nesta noite, para você tomar a armadura de Deus sobre a sua vida. E aí, na verdade, há um instrumento de guerra para cada parte do nosso corpo. É um revestimento do alto da cabeça à planta dos pés. E ele começa dizendo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Nós estamos vivendo dias maus. Ou não? Estamos vivendo. E havendo feito tudo, ficar firme. Irmão, fique firme nesses dias. Não deixe se abalar por más notícias, viu? Traga à sua mente aquilo que lhe produz esperança, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude. É nisso que eu e você devemos pensar nesses dias. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os